Oi, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, explicação da semana 3 do nosso plano de estudo tutorado. O tema da nossa aula, os tipos de cidades. Então, unidade temática, conexões e escalas, objeto de conhecimento, território, redes e urbanização. Habilidade, identificar as formas e as funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. Conteúdo relacionado à formação das cidades e os impactos socioambientais e urbanos. Interdisciplinaridade, história. Então vejamos, cidade, né? Então nós vamos reconhecer os diferentes tipos de cidades que existem no Brasil, no mundo, perceber que as cidades apresentam características de acordo com o tipo de atividade econômica e seu nível dentro da hierarquia urbana. Lembrando, hierarquia urbana, cidade global é a principal cidade, metrópoles nacionais, depois cidades, metrópoles nacionais, metrópoles regionais e centros regionais. Então, o que é uma cidade? Uma definição bem simples, né? É o espaço urbano de um município delimitado por um perímetro urbano. Como que é feita essa definição? Então, aqui no Brasil, a definição ela é estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão oficial responsável pelo censo demográfico aí. Então, segundo o IBGE, cidade é o distrito sede do município e que deve ter o poder legislativo e o executivo. O judiciário, em muitas cidades, ele não existe, né? Então, para ser considerado cidade, é preciso ter um número de habitantes e uma infraestrutura que vá atender às necessidades mínimas, né? As condições aí da população. É um lugar onde se concentra a oferta de serviços culturais, religiosos, de infraestrutura, né, de consumo e que reúne os mais diversos fluxos e atividades humanas. Tá? Então vamos observar aqui. Aqui nós temos um mapa do município de Cachoeira. Então a cidade, ela faz parte do município. Então aqui nós temos o município e Cachoeira tá bem aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Vejamos aqui, ó, o rio Sapucaí Mirim margeando a cidade. Então, aqui nós temos a planta, né, da nossa cidade, certo? E as cidades, gente, elas têm particularidades, né? Elas são diferentes, têm de acordo com a sua origem, com a sua história, a importância econômica, a importância política. E devido a esse processo todo, as cidades elas podem ser classificadas através da função, grau de influência ou origem. E devido também ao seu processo de crescimento, né? Então, uma cidade às vezes que não era tão importante, ela passou a ser importante. E as cidades, pessoal, elas também apresentam problemas sociais e ambientais. Quais são esses problemas? Poluição, ocupação desordenada de terrenos, né? Áreas de degradação muito intensa, esses são os problemas ambientais. Vamos lá então. Agora vejamos, as cidades elas podem ser classificadas em relação à sua origem e à sua função. E o PET traz aqui para nós, né? Cidades planejadas, cidades espontâneas, cidades industriais, cidades comerciais, cidades portuárias, turísticas, religiosas e históricas. Então, em relação aí à sua origem, então, nós vamos ter cidades que são espontâneas. A maioria dos municípios, a maioria das cidades no Brasil, elas são espontâneas. E essas cidades espontâneas, então, elas surgiram a partir de um núcleo inicial, de forma irregular. A maioria das cidades brasileiras surgiram dessa forma, né?
elas se desenvolveram sem nenhum tipo de planejamento prévio, então foi um crescimento natural. Geralmente nessas cidades, a parte ali do centro urbano, do centro principal aí da cidade, elas apresentam ruas estreitas, dificulta a mobilidade às vezes até das pessoas, de veículos, além de outros inconvenientes. Nesse contexto, nós temos então, assim como exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro. Pensando no mundo, nós vamos ter Nova York nos Estados Unidos, Tóquio no Japão. E eu coloquei aqui como cidade espontânea a nossa cidade. Só que a nossa cidade, ela foi uma cidade planejada. Se você comparar as ruas de Cachoeira, a praça, né? Ela foi, Inácio da Costa Rezende, ele fez um planejamento prévio da nossa cidade. E essa planta, ela se encontra em Paraisópolis. Então, eu vou descobrir essa planta ainda. Então, a nossa cidade é uma cidade espontânea, mas ela teve um planejamento. E o que nós observamos na nossa cidade? Que são pouquíssimas as ruas sem saída, certo? Então, esse é um planejamento feito por Inácio da Costa Rezende. Mas o que é uma cidade, então, planejada? Cidade planejada, elas se desenvolveram seguindo um projeto pré-estabelecido. Me dê exemplo de cidade planejada. Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. A capital do Tocantins é uma cidade planejada, de um planejamento bem recente. Mas nós temos outras cidades que foram planejadas. Teresina foi planejada lá, fundada em 1851. Aracaju, né? Goiânia, em 1899, ou melhor, 1937. Brasília é uma cidade planejada? Foi planejada por um grande mineiro, Juscelino Kubitschek, mas em 1960. Muitos autores trazem Brasília como uma cidade artificial, porque ela ela já estava previamente construída e depois que a população chegou. Então, por isso que alguns autores a classificam como artificial. No caso de Cachoeira, tinha um planejamento prévio e a população foi crescendo no entorno desse planejamento. E agora, em relação à sua função, né? A sua principal atividade econômica. Então, as cidades podem ser classificadas em cidades industriais. Pessoal, essa imagem aqui é a cidade de Palmas, tá? Vamos para as cidades industriais. O exemplo que eu trago aqui para vocês é São Bernardo do Campo. É uma cidade no grande ABC paulista que tem como função principal de arrecadação a indústria. Então, ela abriga um parque industrial muito grande, né? E atua principalmente aí na produção de automóveis, além de outras atividades industriais. Uma cidade turística, então, corresponde a núcleos urbanos que têm como principal atividade econômica a indústria do turismo. Como nós podemos destacar Porto Seguro, na Bahia, Caldas Novas, em Goiás, né? Miami, nos Estados Unidos, Acapulco, no México. E eu destaquei aqui na região Poços de Caldas, que é uma cidade turística, é muito bonita, vale a pena conhecer. Continuando os tipos de cidades, nós vamos ter a classificação de cidade histórica, né? O que é uma cidade histórica? Cidade histórica é aquela cidade que tem como sua principal atividade econômica vinculada ao aspecto histórico. Então, corresponde a núcleos urbanos que carregam um grande acervo histórico, seja na arquitetura, seja na relação social desenvolvida. Então, nós mineiros temos muito orgulho das nossas cidades históricas. Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Diamantina, São João del Rei, são cidades, né, que têm uma grande importância na nossa história, né? Ouro Preto na nossa independência, mas nós vamos encontrar também Goiás Velho, em Goiás, Paraty, no Rio de Janeiro, Atenas,
na Grécia, então são cidades históricas. E eu destaquei aqui a imagem da cidade de Mariana, que eu conheço e que é muito bonita, tá? Agora nós vamos ver cidade religiosa, né? A cidade religiosa são aquelas que se destacam por atrair fiéis. Então eu não falo que eu vou ser uma turista numa cidade histórica, eu sou uma fiel, né? Eu vou lá por causa da minha fé. E quais são esses exemplos? Pensando no mundo, então eu coloquei aqui a cidade de Meca, que é a cidade sagrada para os muçulmanos. Todo muçulmano, se ele tiver condições financeiras, é dever dele visitar a cidade de Meca. Para nós aqui, nós costumamos visitar a cidade de Aparecida, que nós falamos aí de Aparecida do Norte, mas nós vamos ter Lourdes na França, né? Cidade portuária. Portuária é aquela cidade que tem como função econômica aí as atividades vinculadas à exportação e importação de produtos. Então, ela vai abrigar um porto dentro da sua área urbana. Então, aqui nós temos o Porto de Santos. A nossa produção de café, ela é escoada, ela é exportada através aí do Porto de Santos. Na Alemanha, nós vamos ter a cidade de Hamburgo. Na França, nós vamos ter a cidade de Marsella. Então, são cidades portuárias. Cidades comerciais, elas se destacam como núcleos urbanos que têm uma forte economia voltada para as transações comerciais e também a prestação aí de serviço. Então, nós vamos destacar Manaus, aqui no Brasil, que também é uma cidade portuária, Nova York, nos Estados Unidos, Londres, na Inglaterra. E eu coloquei aqui para vocês, pessoal, para dar, né, um realce aí, 3 cidades turísticas, pertinho de nós, que quando acabar a pandemia, vale a pena a gente visitar, que é Monte Verde, que é o distrito de Camanducaia, é a Suíça mineira. Aqui nós temos Monte Sião, que é a capital da malha, né? Muitas pessoas vão lá comprar os agasalhos para o inverno. E São Bento do Sapucaí, que é um turismo ecológico e rural. Então, nós temos lá a famosa Pedra do Baú, tem aqui a Pedra do Baúzinho e a Pedra Ana Chata. Então, quando você está indo para São José dos Campos, Aparecida, você vai ver, através da rodovia 173, esses elementos geológicos e são atrativos turísticos da cidade de São Bento do Sapucaí. Cidade portuária, eu destaco aqui o Porto de Paranaguá, no Paraná, onde ocorre a escoação, a exportação da soja, né? E o Porto de Santos, que é um grande centro comercial, é uma cidade portuária que tem forte relação com a economia do Brasil. Em relação ao porte, ao tamanho das cidades, então as cidades vão ser classificadas em pequenas, médias e grandes cidades. A maioria das cidades do Brasil, elas são chamadas de cidade pequena. Por quê? Elas são aquelas cidades que têm até 100 mil habitantes, né? Então, a maioria das cidades são cidades pequenas. Estão ligadas ao comércio local, além da agricultura e da pecuária. Então, exemplo, Santa Rita do Sapucaí é uma cidade pequena, tá? Cidade, agora, média. O que é uma cidade média? A cidade média são cidades que têm de 100 mil a 500 mil habitantes. Então, elas já possuem mais serviços, estão melhor desenvolvidas no setor industrial e apresentam um largo desenvolvimento, né? Se caracterizam como centro regional de cidades próximas. Então, para nós, qual que é o nosso centro regional? Pouso Alegre. Por quê? Tem mais de 100 mil habitantes. Pouso Alegre tem 152 mil habitantes. Aqui nós temos a cidade de Anápolis, em Goiás, que tem 391 mil habitantes, quase 392 mil habitantes. E cidade
grande, uma cidade de grande porte. Então, são aquelas cidades que têm mais de 500 mil habitantes, possuem maior influência na hierarquia urbana, né? E estão em constante desenvolvimento. Quais são essas cidades? Então, aqui nós temos a cidade de Juiz de Fora, que tem mais de 500 mil habitantes. Nós vamos ter também Uberlândia, aqui em Minas Gerais. A cidade de São José dos Campos é uma cidade aí de grande porte. Tudo isso é importante? Sim, mas o mais importante é saber que nós moramos numa cidade de pequeno porte, mas que é uma cidade acolhedora, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que tem um povo de fé consistente. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Faça as atividades com muita atenção e até mais. Tchau, tchau!